Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá, eu me chamo Raquel Novaes, sou sócia do escritório Machado Meyer. Nós estamos fazendo aqui um podcast da inteligência jurídica. Sou sócia na área tributária, fui CEO do escritório. Nessa oportunidade, contribuí para a criação do nosso comitê de diversidade, na época focado no pilar gênero. Depois evoluímos para as interseccionalidades e hoje temos um comitê de diversidade já bastante maduro, aí trabalhando em vários pilares. Mas essa iniciativa, esse podcast, hoje ele se insere nos debates sobre a importância da mulher na liderança, e a mulher na governança é central. Nós temos aqui dois convidados, Jandaracy Araújo e Júlio Campos. Jandaracy Araújo é uma amiga nossa da casa, vem sempre aqui nos visitar, sempre que convidada e sempre contribuindo com a sua vida, com seus insights enfim, orientando ações, inspirando ações no âmbito do nosso comitê. Eu vou apresentar a Jandaracy. Jandaracy Araújo é mulher preta e nordestina, iniciou sua carreira vendendo salgados nos trens do Rio de Janeiro. É cofundadora do Conselheira 1101, programa de incentivo à presença de mulheres negras em conselhos de administração. Foi subsecretária de empreendedorismo, pequenas e médias empresas do estado de São Paulo e ex-diretora executiva do Banco do Povo. Inclusive foi a primeira mulher negra a ocupar um cargo de tamanho destaque desde a criação da instituição em 1997. Obrigada por aceitar nosso convite, Jandaracy. Olá, Raquel. Olá, Júlio. Prazer estar aqui com vocês, tendo esse bate-papo sobre um tema tão importante e tão relevante para os últimos tempos. Obrigada pelo convite mais uma vez. E temos aqui Júlio Campos. Júlio Campos é a primeira vez que vem falar conosco, mas já prometeu voltar. Que bom. Júlio é formado em Engenharia Mecânica, Administração de Empresas e pós-graduado em Educação. Atuou nas áreas de logística, operações, vendas e assuntos corporativos da Unilever, além de coliderar uma série de fusões e aquisições de empresas da Unilever Brasil. Coordenou diversos workshops de desenvolvimento de varejo do mundo dirigidos a empresários do setor. Além de debates sobre diversidade no mercado de trabalho, foi presidente da Customer Development da Unilever para a América Latina. Atualmente faz parte do conselho do Instituto Ser Mais e do Movimento Capitalismo Consciente e fundador com Luiz Helena Trajano do Movimento Jovens do Brasil. Júlio é presidente da Unilever Marketplace América Latina. Oi, Raquel. Oi, Janda, minha querida amiga já de tanto tempo. Prazer enorme estar aqui com esse debate, nessa conversa, esse diálogo liderado por você, Raquel. Eu tenho o maior orgulho de estar aqui junto com você do Machado Meyer, que tem na responsabilidade social e corporativa diversidade e inclusão tão no coração. Então, poder contribuir na conversa sobre esse tema é um grande prazer e, como eu já falei para você, conta comigo sempre. Muito bem, vamos para introduzir aqui o tema e para colocarmos aí a bola em jogo. Eu verifiquei que em números bem atualizados, a CNN Business nos traz agora de março, nós temos no Ibovespa 90 empresas, dessas 90 empresas, apenas 2 têm CEO mulheres. Fleury e o Grupo Iguatemi. Além disso, nós temos a mesma fonte de notícias aí reporta que dessas mesmas 90 empresas, os cargos de conselho são 85% ocupados por homens e apenas 15% ocupados por mulheres. Os números, obviamente, são melhores, um pouquinho melhores do que os do ano passado, os de há 2 anos, mas nós vemos aí que não chegam a ser promissores. Eu queria, então, começar perguntando, Jandaracy, como é que você pode contar um pouco da sua experiência, como é que você se conecta com esse tema da governança, como é que você se insere nele?
Bom, acho que a pauta de gênero, né, aqui, quando a gente pensa nas questões de governança, a gente ainda está muito aquém. Mulheres na liderança de uma forma geral, né, principalmente quando a gente fala nos boards e na governança, a gente está muito aquém. Quando a gente faz um recorte aí, com esse recorte racial, os números são quase inexistentes. Né? E os disclaimers, e aqui falando de gênero especificamente, são sempre os mesmos. Não existem mulheres preparadas, não tem pessoas prontas, a gente não tem mulheres que têm à disposição para seguir tal cargo, mas não chegou a ser CEO, então a gente tem sempre as mesmas colocações. Eu, no ano 2020, bem no meio da pandemia, juntamente com 9 mulheres, surgiu o programa de diversidade em conselho, que é um programa patrocinado pelo IBGC, WCD e outras entidades, que promove a formação de mulheres para estar em conselho de administração. E surgiu um questionamento durante esse processo, que foi um programa que já estava na sua 5ª edição, só tinha tido uma mulher negra, e que foi a Rachel Maia. E o que veio quando a gente questionou, a resposta foi, mas não tem. Calma, tem. E aí a gente passa muito na questão de proposição de solução. Muito mais do que fazer uma crítica ao programa, vamos dar uma solução, e aí a gente fundou Conselheira 101. Eu tive a honra de participar da fundação desse projeto com mais 9 mulheres. A gente conseguiu o apoio do próprio IBGC, o apoio do WCD, da KPMG, e a gente já está indo agora para a 3ª turma, onde a gente buscou essas mulheres com os skills, o check-in box que se pede para ocupar essas posições no conselho. Nós fizemos o hunt dessas mulheres, fizemos entrevista, elas passaram por processo seletivo, passaram por formação, por mentoria, e conseguimos colocar 40% delas no mercado. Então, a pergunta que se fala é o quão realmente a gente quer transformar essa pauta e na pauta de gênero, né? O quanto ainda falta para a gente avançar. Acho que esse é o grande problema, né? O quanto falta para a gente avançar e o quão realmente a gente quer avançar com esse tema. Porque parece muitas vezes que a gente está meio que secando gelo, né? São tantos movimentos, tantas pautas, nós sabemos que há mulheres qualificadas para ocupar essa posição, todos sabem dos benefícios econômicos de inovação, no entanto, a gente ainda está com os patamares percentuais muito baixos. Júlio Campos, você tem se conectado à causa. Você acredita realmente que há benefícios em ter mulheres em conselhos, em ter mulheres na liderança das empresas, na sua alta governança? E você acredita que há benefício na diversidade, ou seja, na interseccionalidade, na transversalidade do tema gênero, ou seja, mulheres negras, mulheres pertencentes a grupo de gêneros LGBTQIA+. Como você se sente em relação ao tema, em termos de crença, de acreditar? Palavra famosa agora. Bem, quando eu vejo os números que você citou, eu vejo que 88 companhias têm uma grande oportunidade de aceleração de negócios, né? Que é trazer essa mulher mais no centro da decisão. E eu vou te falar, não de ler em livros, mas de ter vivido uma história que aprendi muito. Nos últimos anos, uma jornada que começou de forma importante em 2008, quando a gente tinha uma proporcionalidade entre homens e mulheres, 65% homens, 35% de mulheres nos cargos de liderança, a gente começou a fazer uma jornada de contratação e inclusão. Então, é importante distinguir as duas coisas. Não é só sobre o número de pessoas que fazem parte da liderança, mas se realmente elas são incluídas e elas têm voz. Então, a jornada foi importante em contratar, mas também de incluir essas mulheres, dar voz para essas mulheres. E depois de algum tempo, com algumas medidas assertivas, positivas, afirmativas, que a gente fez ao longo desse tempo, a gente conseguiu 50% homens e 50% mulheres. E o que é importante compartilhar é o que aconteceu a partir daí. Tiveram algumas características, são mais femininas, que afloraram durante essa jornada, como acolhimento, como colaboração. O acolhimento, ele trouxe uma cultura em que a pessoa podia errar mais, mas podia testar e tentar coisas diferentes. Que a pessoa podia ser quem ela era. Então, ir para o escritório não era alguma coisa de jogar um papel e trabalhar. A pessoa podia ser naturalmente quem ele é. Porque num ambiente equilibrado, você tem um acolhimento grande pela sua persona. A gente começou a trazer muito mais outras minorias, e maioria racial, porque a mulher tem essa parte de acolhimento mais evidente nas suas habilidades e competências. Então, a gente começou a trabalhar a maioria racial, a gente começou a trabalhar os refugiados, as pessoas com deficiência. A gente foi criando, ao longo dessa jornada, um ambiente muito mais rico em sua diversidade.
E também uma outra habilidade, além do acolhimento, é a colaboração, que é o respeito ao outro, que é dar voz ao outro, que é saber ouvir na elaboração de alguma coisa. Quando eu começo a dar esses adjetivos, eu começo a compartilhar com vocês exatamente o que é os novos skills que a gente está colocando em cima da mesa, a gente está falando do berço da inovação, o pilar mais importante. Na nossa empresa, que é uma empresa de bens de consumo, a gente começou a perceber que, além de trazer produtos que refletiam a sociedade brasileira, porque imagina que a gente tem 100% dos produtos nos lares brasileiros. Você tem pelo menos um produto Unilever na casa de cada domicílio. Você tem na parte de inovação e desenvolvimento a representatividade do Brasil. Então, a nossa qualidade de inovação, ela melhorou significativamente com a vinda dessa diversidade que reflete a sociedade. Além disso, nas áreas que a gente progrediu mais, a gente criou 3 grandes negócios digitais. Porque acolhimento, colaboração, são essências de ecossistema. E as empresas modernas, as empresas digitais, trabalham com o ecossistema. Ecossistema é sobre colaborar, é sobre compartilhar, é sobre incluir, é sobre você testar, errar, levantar, testar de novo. Então, o ambiente diverso, o ambiente feminino, verdadeiramente trouxe uma vantagem competitiva enorme para a gente. É número, é negócio. A gente teve nos 2 últimos anos de performance recordes que a gente teve na nossa companhia. E eu reputo isso também ao ambiente diverso. E tanto acredito nisso, que a partir do ano passado, eu virei CEO para a América Latina, com 3 vagas abertas para General Manager. As 3 são mulheres. Não que o homem não tenha competência para isso, mas eu acho que, dentro do olhar de colaboração e acolhimento, eu tenho muito mais chance de construir uma companhia partindo de uma liderança feminina, e aí ter uma companhia que é 50% homem e 50% mulher no futuro. Então, não só aprendi com o meu exemplo, como estou aplicando agora nessa venture que eu lidero para a América Latina, dando a oportunidade para as mulheres começarem na liderança e formar, desde o primeiro dia, uma empresa bastante diversa. Então, acho que é uma oportunidade, Raquel, para essas 88 empresas que você mencionou. Você tem muitas razões para acreditar, né, Júlia? Tem apreciado essas razões na sua vivência prática, né? São autênticas. Jandaraci, eu vejo aqui num trabalho que foi recém-publicado pela WCD, né, Women Corporate Directors, que um retrato do board aqui no Brasil. E o número de mulheres é pequeno, né, o percentual é pequeno, mas ainda dentro desse percentual nós temos uma baixíssima diversidade. 97% são brancas e 98% são heterossexuais. Você é uma mulher preta. Quais são as dificuldades? Você pode compartilhar conosco as dificuldades que você tem enfrentado na sua vida para alcançar os postos que você tem alcançado? Acho que a primeira dificuldade é o preconceito mesmo, as pessoas não conseguirem entender que esse é um lugar, não só Jandaraci, né? Que existem outras. Então, foi com muita surpresa quando nós preparamos o primeiro book, que as pessoas, a gente começou a distribuir, né? Porque a desculpa sempre foi a mesma, mas não tem mulheres negras preparadas, de estar fazendo os programas de trainee. E aí a minha pergunta sempre foi, e as pessoas que não se formaram na época dos né? Fora do período de cotas? Pessoas como eu, com mais de 49, quase 50 anos, como tantas outras, e a gente começou a mostrar para o mercado o seguinte, olha, existem pessoas aptas, existem pessoas preparadas para essa função. O que a gente precisa é tirar o bias de que não há mulheres negras preparadas. Então, qual é o skill que precisa? Tanto hard como soft skill. Lista, e nós fizemos o check-box dessa listinha. E a surpresa é que por isso que a gente conseguiu colocá-las, e eu também consegui me colocar, que a gente começou a mostrar e dar visibilidade a essas pessoas. Então, a gente tem 2 pontos, que é, primeiro, quais são os bias que estão direcionando, né, o convite dessas mulheres para posições de conselho, posição em comitês e tudo mais? Quais são os bias que estão barrando? 2, começar a entender, ter a intencionalidade efetiva de mudar essa regra. Então, eu sinto essa grande dificuldade de, olha, a gente não vai mais, essa questão racial, vamos tratar só de mulher? Ok,
mas somos 28% da população. Só mulheres negras, pretas e pardas são 28% da população. Não há como dizer que nenhuma dessas pessoas tenha capacidade suficiente ou tenha um histórico profissional executivo que corrobore. E aí o trabalho dos aliados, eu chamo muito das pessoas aliadas, como você e o Júlio, né, como a Will, né, que nós estamos lá como conselheiras, é esse trabalho em conjunto e dar visibilidade e oportunidade a essas pessoas que faz toda a diferença. O que a gente hoje precisa entender é que não vai haver um futuro. E aqui eu penso o seguinte, longevo, tanto para as organizações, quando a gente pensa, como o Júlio bem colocou, né, o potencial de inovação e de contribuição, por N fatores, resiliência, né, capacidade técnica, que todas essas profissionais apresentam num futuro próximo. Olha a crise que nós tivemos em 2020, começo de 2020, uma crise sanitária que descambou em uma série de outras crises, mas para quem viveu sempre em crise, o modo de raciocínio é outro. É isso que eu quero despertar. A gente nasceu em crise. Outro dia alguém me falou assim, olha, as mulheres começaram a ter a liberdade, né, sem pedir autorização do marido a trabalhar a partir de 62. Eu fiz assim, nossa, a gente não teve nem liberação, a gente foi obrigada a trabalhar desde 1500. Então, inclusive dando suporte para quando as mulheres não negras foram para o mercado de trabalho, quem cuidava dos filhos? Cá estávamos nós dando esse suporte. Então, a gente tem um histórico aí de complemento e construção desse país que vem desde que ele existe. E por que não estar nessas posições? E, inclusive, recentemente falando sobre empresas de consumo, a oportunidade que essas empresas têm é um mercado imenso. A gente representa o mercado consumidor. Somos o mercado consumidor. Movimentamos mais de 2 trilhões porque ganha menos. Só 2 porque ganhamos menos. Se ganhássemos igual, seria muito mais. Então, essas são as dificuldades. O preconceito, a falta de oportunidade, e eu vejo basicamente isso. Raquel, se você me permite, eu só queria fazer um comentário. Primeiro, eu acho maravilhoso o que a Janda traz, né? Impressionante toda vez que eu vejo a Janda falar, como isso toca no meu coração e mostra que essa pauta é uma pauta tão urgente, né? Mas quando a gente fala de interseccionalidade, e a gente vê o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, a situação do trans no Rio de Janeiro, a expectativa de vida no Rio de Janeiro de uma trans é 28 anos. Então, quando você traz essa oportunidade de inclusão, você está salvando vida. E o que é inclusão? É você dar um trabalho e você dar um táxi para a pessoa ir para o trabalho, para ela ter a segurança de se mover de casa para o trabalho. Então, importante, muito importante os temas que a Janda traz. E eu levo para o caso do trans, porque definitivamente é uma situação de risco. Então, você dá emprego, você dá cidadania, você dá escolha. Então, é muito importante esse tema e, principalmente, queria ressaltar a dificuldade que o trans tem hoje no Brasil. Muito bem pontuado, Júlio. Você é um aliado desse movimento de diversificação, de inclusão, de diversificação nas posições de liderança nas empresas. Que recado ou que recomendações você daria para outros aliados? Ou para chamar outros aliados nessa corrente? Que é muito importante, como a Jandaracy pontuou, é importante a função dos aliados. O que você nos diz? Olha, eu acho que o trabalho do aliado começa em casa, né? Então, do compartilhar da tarefa, ao criar a oportunidade para que a mulher também cresça, a dar oportunidade para outros. E aqui vem uma história que eu aprendi há pouco tempo com uma grande psicóloga aí do Rio de Janeiro. Ela me falou que, quando a gente comentava, né, por que será que o homem, que é filho de uma mulher, ele não aprende isso quando ele nasce, que a mãe não educa? Porque a gente aprende por exemplo. Então, apesar de a mãe falar da equidade para o seu filho, que amanhã vai se tornar um líder, ele vê a mãe trabalhando, não vê o pai contribuindo. Então, o exemplo fala mais do que o discurso. Então, por isso que é importante. E a transformação começa na própria casa através do próprio exemplo de um pai, do trocar fralda, do ficar com a criança para que a mãe possa sair, para que a mãe possa ter a sua atividade profissional, é compartilhar. Para mim, a palavra do século XXI é compartilhar. É compartilhar desde casa. No trabalho, é dar oportunidade, é dar voz, é empatia, é se ligar no que o outro está percebendo ou está sentindo, independente de gênero. E isso tem que ser visto como oportunidade de negócio. Se você não se sensibiliza pela parte da justiça por trás disso, começa a pensar que isso é uma questão de vantagem competitiva hoje e vai ser a regra do mercado amanhã. Os jovens querem ir para o seu trabalho. Hoje se discute se o jovem vai para o trabalho ou não vai para o trabalho, a parte de home office, etc. A pessoa tem que ter propósito para fazer as coisas. Não seria legal se essa nova geração que está vindo fosse trabalhar numa empresa e que os homens percebem as coisas, que fazem o seu papel, tanto em casa quanto no trabalho, para criar oportunidade para que os outros possam brilhar?
Então, se eu fosse um jovem começando, eu ia querer escolher a companhia que eu trabalho com base no propósito e nos valores que ela traz. Então, hoje eu tive esse convite para estar aqui, mas antes de vir trazer a minha voz, eu fui ver quem era o escritório. Machado Meyer tem uma tradição de 40 anos trabalhando sobre isso. Então, sim, eu quero emprestar o meu talento para alguém que tem valor. E a nova geração vai fazer isso. Então, é uma questão hoje de vantagem competitiva, mas amanhã é uma questão de sobrevivência. Então, se você não cria um ambiente, você líder homem hoje, em que você demonstra esses novos valores do século XXI para a juventude, você não vai ter os melhores talentos trabalhando com você. Então, o meu convite é, seja competitivo hoje e sobreviva para o futuro, mostrando que você exercita como líder em casa, como membro da casa, exatamente o que você também vai demonstrar no escritório, para que você consiga contratar no mercado as melhores pessoas para trabalhar na sua empresa. Então, estamos falando de novos valores, habilidades e competências do século XXI. Então, para mim, esse é o conselho que eu daria para as pessoas que me ouvem. Muito bem. E eu acho que para fechar aqui, nós temos uma última pergunta. De alguma forma você já respondeu, Júlio, mas vamos também dar aí oportunidade para a Janda. Quais são as dicas para as mulheres que tenham interesse em participar de conselhos de empresas? Que cursos, que carreiras? Eu tenho visto que o olhar estratégico é importante, mas cada vez mais os chamados soft skills, como retenção de talentos, como são também valorizados nessas posições estratégicas nas empresas. Jandaraci. Bom, eu acho que carreira é super, vamos dizer assim, eu acho que quanto mais diversidade de carreira e formação, melhor. Então, aqui falando com advogadas, eu acho que sim, fundamental principalmente pela parte de governança, pela questão da matriz de uma gestão de riscos melhor, de legislação, e também com essa pauta de ESG, é uma profissão que ajuda muito nessa cadeira de conselho, além de estar nos outros comitês, né, que são tão importantes quanto, como, por exemplo, o comitê de auditoria, mas é muito importante se qualificar. Então, fazer cursos, né? A gente tem 3 que eu recomendo, né, que não sei se o Júlio pode complementar, mas o do IBGC, o da Fundação Dom Cabral e o da BPW, que é da Sampo, que tem uma extensão maior e é só focado em mulheres, da BPW, mas tem cursos para isso, e comece a fazer a carreira de conselho, né? Trabalhar em terceiro, seja conselheira em uma ONG, terceiro setor, entenda mais ou menos como é o mecanismo, se prepare para as reuniões, lembra de mudar o chapeuzinho, aí desenvolver a skill de mudar o chapeuzinho de executiva para conselho, advisor, e é um exercício. Eu acho que ninguém chega a 100% pronto. Também não tem essa expectativa de estar 100% pronta, com todas as certificações do mundo para estar nessa posição. Eu acho que isso também é super importante, porque geralmente nós mulheres queremos estar com 100% do check-in box, ok? E não precisa, né? E uma dica de ouro que vai muito além de formação é networking. Para tudo, né, gente? Não é só para conselho, é para a vida, né? Eu acho que networking é uma coisa que você tem que cuidar para a vida e fazer bem feito, tá? Não é aquele network de interesse que fica muito perceptível, você só fala com as pessoas quando você precisa. Networking é uma construção que precisa ser muito bem feita, muito, mas vale super a pena. Super estou concordando, Janda. Eu acho que para você que forma tantas conselheiras, eu acho que os stages estão 101% perfeitos, viu? Não poderia concordar mais. Só queria fazer um comentário, que muito se fala sobre soft skill. Soft skill não significa soft results, né? As pessoas falam, não, soft skill para mim é um diferencial competitivo hoje, para você construir a liderança que inclui. Então, o fato de você trabalhar soft skills não significa que os resultados da sua companhia vão ser menores. Aliás, os resultados vão ser muito melhores se você entender que soft skills faz parte do balanço de um bom líder hoje. Então, eu só queria fazer esse comentário, porque a gente falou tanto soft skills, mas as pessoas, às vezes, eu acho que confundem soft skills com soft results e absolutamente não é verdade. Muito bem, muito bom. Achei excelente. Eu vejo que a ONU, no Pacto Global, tem como objetivo chegar em 2025 com 30% mulheres nas posições de liderança nas empresas, nos pilares, né, nos ODS, nos pilares, equidade é a prioridade. Vocês acham que isso é sonhar muito ou podemos trabalhar com isso e o que precisamos? Algum empurrãozinho ou vamos naturalmente melhorando esses números?
Eu acho que é a última pergunta que eu tenho. Bem, ao longo dessa nossa jornada, e eu tenho certeza que são pontos algumas vezes polêmicos, né? A nossa virada a gente conseguiu fazer depois de várias campanhas, quando a gente colocou isso no programa de bônus da liderança. Obviamente, tem um ruído muito grande os 2 primeiros anos. No 3º ano não foi necessário, porque o benefício da diversidade ele aparece tão rápido que, naturalmente, a organização, na época, ela percebeu o benefício e a gente trabalha exatamente com a demanda dos próprios líderes. Mas, no começo, a gente teve um período de 2 anos onde a gente colocava no plano de performance trazer a companhia para uma companhia mais diversa. Funcionou. Não quer dizer que essa receita funciona para todo mundo, mas foi efetiva. Eu acho que a gente tem que fazer ações afirmativas para que isso vire uma prioridade do dia a dia das pessoas. E isso é importante a gente ressaltar, sem dizer que a gente está baixando a régua de nada. Porque, como o Jandaraci trouxe brilhantemente, existem grandes pretos nesse país líderes. Eu, junto com a minha querida amiga Luiz Helena, a gente fundou os Jovens do Brasil, e eu posso dizer, a potência preta nesse país é impressionante, em todos os estados. O movimento, ele engloba todos os estados da federação, ele é bastante inclusivo. E a gente vê as pessoas preparadas, é só a oportunidade que precisa. Então, é muito sobre você dar oportunidade, porque o talento está aí te esperando. Muito bem. Jandaraci, você tem algo a complementar? E com isso, acho que finalizamos. Olha, a gente já falou muito sobre o tema, né? A gente já explicou, né? Hoje o que de efetivo a gente vai fazer para transformar? E eu acho que não é uma transformação em massa, sabe? Eu entendo que é muito indivíduo atuando. Hoje, quem ocupa a posição de liderança, o que você, como indivíduo, tem feito para incluir mais pessoas na sua equipe, no seu convívio, né? Até para poder a gente falar de não ser um tokenismo, mas você fazer uma inclusão verdadeira. Você precisa conviver. Tem pessoas, eu tive a surpresa na semana passada de participar de um painel e tinha uma moça do Sul, uma querida, e ela fez assim, olha, eu confesso para você que eu só fui conviver com pessoas negras a partir do momento que eu saí do país. Fui morar nos Estados Unidos, e obviamente latina, civil latina, para conviver com pessoas negras. E fui estudar com pessoas negras quando já fui estudar, estava lá fora, fui morar fora e acabou, né? Porque aqui eu não tive contato. Gente, a gente está falando de Brasil. Quantas pessoas negras você tem no seu hall de amizades, né? Vai na sua casa, independente do trabalho, até para poder você começar a ter essa convivência. No processo, cada vez que tem uma vaga, você tem esse olhar, surge uma oportunidade na sua equipe, você tem esse olhar de, pelo menos no processo, na pré-seleção, ter diversidade. Não necessariamente você precisa escolher, ninguém está falando que tem que escolher a pessoa X ou Y, mas pelo menos no primeiro line-up tem pessoas diversas, tem provocado que venha pessoas diversas, porque é indivíduo. Se a gente esperar uma bala de prata para resolver essa questão da diversidade, a gente não vai fazer. Ou quanto líder, ou no que você pode influenciar, né? É o analista que contrata o estagiário, o assistente, e assim a gente vai formando a cadeia, a gente vai transformando, ou a gente nunca vai ver a transformação que a gente quer. E eu acho muito importante a gente não terceirizar apenas para as organizações, mas fazer da diversidade um hábito diário e a gente pleitear a diversidade em todos os ambientes que a gente convive e circula. Muito bom! Muito obrigada, eu acho que o nosso debate aqui foi muito rico e agradeço novamente a presença sua, Jandaraci, mais uma vez conosco aqui, e a sua, Júlio Campos. Vamos ter outras oportunidades, se Deus quiser, de continuar seguindo com esse tema e vamos construindo aí alternativas e buscando soluções. Um abraço para vocês. E a você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.